meus irmãos, a paz, Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu tô muito bem, tô muito feliz, graças a Deus, com a oportunidade de estar aqui gravando esse devocional. E também tô muito feliz com a sua presença aí do outro lado. E hoje eu tenho uma palavra pro seu coração. Você não clicou nesse devocional em vão, fique até o fim para você ouvir aquilo que Deus deseja te entregar. Abra o seu coração para ouvir a palavra e que Deus possa falar com o seu coração. No nosso devocional de hoje, eu vou estar lendo lá no livro de 1 Samuel, capítulo 1, e vou estar lendo alguns versículos, a passagem muito conhecida sobre Ana, né? Então vamos estar lendo alguns versículos que diz assim: Eucana tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana e o da outra Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não tinha. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofne e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porque a amava, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. E a sua rival excessivamente a provocava, e para irritar, porque o Senhor tinha cerrado a sua madre. E assim fazia ele de ano em ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? Por que está mal teu coração? Não sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, sacerdote, estava assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, e fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da sua serva e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Agora eu vou para o versículo 17. Então respondeu Eli: Vá em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizestes. E disse ela: Ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais de tristeza. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa em Ramá. E Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. E sucedeu que, passando algum tempo, Ana concebeu e deu à luz a um filho, e o chamou o seu nome de Samuel, porque dizia ela: O tenho pedido ao Senhor. Essa passagem, ela tem um ensinamento muito grandioso para todos nós, né? Aqui podemos ver o tamanho do Deus que servimos. Ana era casada com Eucana. A palavra nos diz que Eucana amava Ana. Então, por que Eucana, amando Ana, casa-se com Penina? Porque naquele tempo, uma mulher que não podia gerar, ela era considerada uma vergonha para sua família. Então Eucana, perante a lei do homem, podia se casar com outra mulher, que essa mulher geraria filhos a este homem, e a sua geração não acabaria ali. E a palavra nos diz que Eucana, sempre que ele ia ao templo anualmente fazer a sua oferta, ele dava sempre uma oferta generosa para Ana, mesmo ela não tendo filhos. Então Penina, ela tinha inveja de Ana. Ela não gostava de Ana porque sabia do tamanho do amor de seu esposo para com Ana. Então ela aproveitava dessa fragilidade dela para insultar ela, para provocar ela, porque aqui mesmo diz, né, que era sua adversária. Ela não se dava bem com Ana. E a palavra nos diz que Eucana, vendo a tristeza de Ana, ele fala para ela: Ana, por que está assim, com o coração amargurado, com o seu coração aflito, chorando? Não come, não te dou eu, não sou eu melhor do que 10 filhos?
Porque Eucana não entendia a tristeza de Ana, ele não conhecia a dor do sofrimento verdadeiro que estava ali dentro daquele coração. Mas Ana, ela não fala para Eucana aquilo que está se passando. Ela vai diante da presença do Senhor, que fala aqui no templo do Senhor. Quando ela chega diante da presença do Senhor, ela se derrama na presença do Senhor e ela chora a Deus e fala: Senhor, me dá um filho, Senhor, vou fazer um voto com o Senhor. Se o Senhor me der um filho, eu te devolvo esse filho. E a palavra nos diz que ela faz essa oração sincera com Deus. E quando ela tá ali orando, ele tá lá no templo e ele olha a Ana mexendo os lábios, mas ela estava falando no íntimo com Deus, mas seus lábios estavam se mexendo. E ele pensa que ela está embriagada. E ele diz para ela: mulher, por que se embriagas? Não é, ainda é cedo para estar embriagada. Mas ela diz: não, Senhor, eu tô aqui orando a Deus. Eu preciso de Deus, um milagre, eu quero um filho da parte de Deus. E Eli, vendo aquilo, fala para Ana: Deus vai conceder a sua petição, vá em paz, né? E Ana ouve aquela palavra que ele fala para ela, que ele profetiza para ela. Então ela se levanta, ela agradece e vai para sua casa ali, ela come, ela se alegra e é nítido como ela confiou naquilo que foi entregue a ela, né? E automaticamente um semblante de tristeza se tornou alegria, um coração amargurado se tornou alegre, porque ela confiou na palavra que foi liberada para ela. E a gente sabe que Deus, ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então, se ele promete, ele cumpre. E ele cumpriu, porque como eu li aqui, que se passaram um tempo e sucedeu que, passando algum tempo, Ana concebeu e deu à luz a um filho e chamou o seu nome de Samuel. Aquela mulher que era estéril, ela passa a gerar e dá à luz a um filho que se chama Samuel, porque o Deus que a gente serve, não há nada que é impossível. A esterilidade daquela mulher era impossível para a medicina, para o homem, mas para Deus não. E a palavra nos diz que Deus tinha cerrado a madre dela. Então Deus, a porta que Deus abre, o homem não fecha, e a porta que Deus fecha, o homem não abre. Eucana não poderia resolver o problema de Ana, a medicina não poderia resolver, Eli também não poderia resolver, somente Deus que podia resolver. E Deus fez, mas Deus simplesmente cumpriu esse propósito na vida de Ana, porque fazia parte do plano de Deus. Samuel não nasceu somente para agradar Ana, para agradar Eucana, não. Samuel nasceu para um propósito. Samuel nasceu num período onde a nação de Israel estava corrompida. Deus já não tinha mais contato com o povo, porque era um povo corrompido. Os filisteus, ele estava em conflito contra a nação de Israel, então eles estavam sofrendo muita opressão, uma grande decadência espiritual. Então Deus vê ali naquela mulher um meio de cumprir um propósito dele. Então Deus realizou o pedido, o voto de Ana, primeiramente porque ele tinha um propósito naquilo, e o propósito era que o nome de Deus fosse glorificado através da vida daquele menino. Então o voto de Ana não foi um voto egoísta, não foi um voto pensando nela. Ela fez um voto colocando Deus em primeiro lugar. Sempre que a gente faz um voto colocando Deus em primeiro lugar, ele tem questão de nos honrar, porque a glória não é nossa, a glória é dele. Então Deus vê ali um meio de o propósito dele se cumprir através da vida daquela mulher e através do nascimento daquele homem. E a palavra nos diz que Samuel nasceu. Ana amamentou Samuel, e quando ele cresceu assim, parou de mamar, ela logo fez questão de cumprir o voto dela. Ela vai até o templo e entrega Samuel a Eli. E ali ele fica, ele cresce, e a palavra nos diz que Samuel, ele se tornou profeta, sacerdote e o último juiz de Israel. Ele foi um homem extremamente usado por Deus, e o propósito de Deus se cumpriu através da vida daquela mulher. Aquela mulher teve uma fé tremenda que fez com que Deus abrisse novamente a madre dela, ela gerasse um filho, e um filho que fez grandes prodígios na presença do Senhor. E a palavra nos diz que Ana não ficou de mãos atadas. Quando ela entregou Samuel ao Senhor, além dela ver o filho dela sendo usado por
por Deus, o filho dela estando na presença de Deus, Deus concedeu a ela outros 5 filhos, porque Deus é assim, irmãos, ele tem sempre grandes coisas para nós, né? A palavra nos fala que os planos de Deus são maiores do que o nosso. Ana queria um filho, Deus deu um filho, e além desse um filho da promessa de Ana, ele concedeu outros 5 filhos a ela. E é o que eu quero falar no nosso devocional para vocês hoje, é que devemos ter a fé que Ana teve, a sabedoria que Ana teve. Ana foi uma mulher sábia, porque ela olhou as dificuldades, ela olhou as possibilidades, ela chegou até se entristecer diante da situação que ela vivia, mas ela não se conformou com aquilo. Ela não se conformou com as afrontas do inimigo, porque Penina, ela estava sendo usada pelo diabo. Penina, ela afrontava Ana diariamente, ela zombava da fraqueza de Ana. É isso que o inimigo faz com a nossa vida, ele olha a nossa fraqueza e ele zomba das nossas fraquezas, mas nós devemos ser sábios, a gente deve ser forte. Às vezes a gente vai sentir tristeza, vai sentir dor, porque somos carne, mas a gente tem que erguer a nossa cabeça e recorrer até aquele que pode nos ajudar, e foi o que Ana fez. Ana, mesmo triste, mesmo sofrendo, amargurada, ela toma uma decisão de ir até a presença do Senhor e falar com Deus. Ela faz uma oração sincera. Eu e você temos que ser sincero diante da presença do Senhor. Eu e você temos que chegar diante da presença do Senhor e abrir assim para Ele, falar: Senhor, tá acontecendo isso, isso, isso. Eu não aguento mais, eu não consigo reconhecer a nossa fraqueza e o tamanho da grandeza do nosso Deus. E foi o que Ana fez. E Deus, Ele ouve as nossas orações, e Ele não só ouve, Ele responde. Um coração atrito, um coração quebrantado comove o coração de Deus, e Deus ali resolve confortar o coração de Ana. Ele usa Eli para responder a Ana que Deus iria realizar a petição do coração dela, e foi o que Deus fez. E eu quero dizer para você, meus irmãos, que Deus, ele tá disposto a te ouvir. Não desabafa com quem não pode resolver os seus problemas, não desabafa em redes sociais com pessoas que estão no seu meio ali, que às vezes você acha que são seus amigos e muitas das vezes não são, e que você jamais pare, porque tem pessoas te criticando, pessoas te caluniando, pessoas te julgando. Não, você tem que entender que a sua luta não é contra a carne, não é contra homens, é contra potestades, principados. E Deus, ele luta essa batalha por você. Ana não perdeu tempo discutindo com Penina. Ana não perdeu seu tempo. Não perca seu tempo discutindo com as peninas que se levantam na sua vida. Entrega tudo para Deus, como a palavra do Senhor nos diz. Entra no seu quarto, fecha a porta e ora, porque o Deus que te ouve em secreto, ele te honra em público. E foi o que Deus fez quando Ana estava ali no secreto, orando, buscando, pedindo e clamando ao Senhor. Deus fez questão de em público honrar a vida de Ana. Imagina que orgulho para aquela mãe dizer: eu sou mãe de Samuel, um profeta, um sacerdote. Então não tema, meus irmãos, não temas, porque Deus tem ouvido a sua oração, Deus tem ouvido o seu clamor, e Ele vai fazer questão de te honrar, questão de mudar a sua história. E uma coisa que eu acho importante a gente dizer aqui é que Eucana era o seu marido. Eucana conhecia a Ana, mas ele não conhecia realmente aquilo que ela desejava. Mas eu quero te dizer que por mais que pessoas que estão próximas a você, que vê a sua dor, que vê o seu sofrimento, mas elas não vão conseguir compreender realmente aquilo que você tem sentido. Mas Deus, ele compreende o seu sofrer, o seu sentimento de amargura, de tristeza por ter vivido tantos momentos de dor, tantos momentos de sofrimento, por ter passado por tantas perdas. Deus compreende, e Ele é um bom Pai, e Ele tá curando as feridas do seu coração hoje. Ele tá mudando o cativeiro, Ele tá abrindo prisões, e Ele vai te dar a sua vitória. Confie em Deus. Deus, Ele tem um tempo certo para agir na nossa vida. Há um tempo determinado para cada propósito debaixo do céu. Ana teve o tempo da dor, como se diz, né? Ana teve o tempo da semeadura, que não é fácil, mas ela também colheu os seus feixes com alegria. Então que você possa compreender essa palavra, que ela possa ficar guardada no seu coração. Como a palavra diz, o choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Não cabe a nós entendermos o agir de Deus. Deus tem um tempo certo para tudo, meus irmãos. A Liana não compreendia às vezes o porquê daquela situação, o porquê daquele constrangimento, porquê daquelas afrontas, mas Deus estava
lá no céu agindo, ele tinha um propósito maior para se cumprir, ele tinha um propósito grandioso e Ana se dispôs a confiar nesse Deus. Se você estiver disposto a ser obediente e a confiar nesse Deus, você vai viver o extraordinário de Deus na sua vida. E a palavra nos diz que Ana fez esse voto. A importância do voto, meus irmãos. O voto, em primeiro lugar, não é para inflar o nosso ego, não é para nós sermos o centro das atenções, não é para a glória não é para nós, a glória de um voto ou de um propósito, em primeiro lugar, é para Deus. Um propósito, um voto é para nos aproximar de Deus. O que Ana fez? Ela faz um voto, ela não faz uma barganha, ela faz um voto. Senhor, se o Senhor me der um filho, eu entrego ao Senhor. Ali ela não fez uma barganha, como muitos de nós falam, só se Deus fazer isso, eu faço isso. Não, não é uma barganha, meus irmãos. Deus, ele pode fazer, mas ele não quer alguém que venha diante da presença dele com barganhas. Ana fez um voto e esse voto foi para glorificar o nome de Deus. E através desse voto que Ana fez, Deus foi glorificado. Então nós temos que entender isso, que o voto não é para a nossa glória, é para a glória de Deus. Um voto é para nos aproximarmos mais de Deus, é algo que a gente quer entregar para Deus. E aí Deus faz ao nosso favor, foi o que Ana fez. E Deus cumpriu, né, como eu disse. E quando Deus cumpriu, Ana rapidamente, quando Samuel acabou de desmamar, ela entrega Samuel para Eli. Que ali ele cresceu na presença do Senhor e foi um homem grandioso, usado por Deus. Então nós temos que ter noção dos votos que a gente faz com Deus e ter noção de cumprir os votos com Deus, porque a palavra fala que antes você não fazer um voto do que fazer e não cumpri-lo. Então que você possa compreender essa palavra, que Deus ele possa falar ainda mais com o seu coração. Não há nada impossível para o Deus que você serve. Eu não sei o que tem feito a sua alma ficar aflita, seu coração angustiado como Ana estava, mas eu quero te dizer que tem um Deus que tudo pode. Então que você possa se derramar diante da presença dele, abrir o seu coração e falar tudo aquilo que tem acontecido com você, tudo aquilo que tem te afligido e confiar, porque Ana confiou. Assim que Eli falou para ela assim, então respondeu Eli, vai em paz e o Deus de Israel te conceda a sua petição. Ela logo catou aquilo e se alegrou. Então que você possa confiar na palavra de Deus liberada sobre a sua vida e se alegrar. Alegra o seu coração. Não deixa a aflição, a angústia entristecer a sua alma, porque o inimigo quer isso, colocar depressão, ansiedade nas nossas vidas. Mas Deus não, Deus veio para dar vida e vida com abundância. Então mesmo diante das circunstâncias difíceis, não deixe isso te abater, não deixe isso te paralisar. Tenha fé, mantenha os seus olhos em Deus, se alegra em Deus, porque para Ele nada é impossível. Aquilo que é impossível para o homem, para Deus é possível. Então que você possa receber essa palavra, que o Espírito Santo continue falando cada vez mais com vocês, que você não deixe o inimigo ficar lançando setas no seu coração. Não deixe as peninas que se levantam no meio da sua trajetória dizer que você não é capaz, dizer que você não pode, dizer que você é mais um. Não dê ouvido às peninas que têm se levantado contra a sua vida, porque maior do que a palavra que o homem fala da sua vida, fala sobre a sua vida, é a palavra de Deus que já foi liberada. E para Deus nada é impossível. Que você receba essa palavra no nome do Senhor Jesus. Um beijo no seu coração e eu espero vocês no nosso próximo devocional. Se você não é inscrito, se inscreva aí, curte, comenta e que o Espírito Santo possa falar cada vez mais com o seu coração e que você possa ter a fé que Ana teve e não se mover a sua fé de acordo com as circunstâncias, mas de acordo com a palavra que Deus liberou sobre a sua vida. Que os seus olhos estejam sempre em Deus e crendo que o nosso Deus é o Deus das causas impossíveis e que se você estiver disposto a entregar a sua vida a Deus, a ser obediente à palavra de Deus, grandes coisas Ele fará na sua vida. Tchau, tchau. Espero vocês no nosso próximo devocional.